Bom, muito bem, turma, nós vamos agora avançar, né? Estávamos estudando aí a respeito do período entre guerras, logo após aí a Primeira Guerra Mundial, e vimos que esse período entre guerras entre 1919 e 1939, período de 20 anos, período de várias transformações que ocorreram aí na Europa por conta dos resultados da Primeira Guerra Mundial. E nós vamos agora retornar a esse período aí da história do Brasil. Então, na história do Brasil, nós estudamos aí a respeito da Primeira República, que é chamada também de República Velha, é chamada também de República Café com Leite, é chamada também de República Oligárquica. E esse período da história do Brasil vai desde a proclamação da República, em 1889, o famoso 15 de novembro, né, e vai até 1930. Né? Então esse foi o período que a gente esteve estudando, o período atrás, e nós vamos retomar agora a história do Brasil. Só para ressaltar também, esse período da Primeira República, nós vimos que é dividido em dois períodos. Período da República da Espada e o período aí que nós chamamos de República Café com Leite, ou República Oligárquica, né? E esse período ele vai se estender até 1930. Porque em 1930, Getúlio Vargas ele vai tomar através de um golpe o poder. Nós vamos entender de que maneira Getúlio Vargas ele vai assumir o poder do Brasil. Aí está a imagem, né? Imagem, manchete, jornais, né? Mostrando aí a figura de que para muitos hoje, né? Foi o maior presidente da história do Brasil, Getúlio Vargas. O primeiro governo ele esteve aí entre 1930 e 1945 e o segundo governo, né, mais curto, entre 1950 a 1954. Vale ressaltar que esse primeiro período aqui, entre 1930 e 1945, foi um período de golpes, dentro de golpes, que Getúlio Vargas e os seus apoiadores aí, né, aplicaram no Brasil, sendo a única maneira, o único período que ele governou, entre aspas, democraticamente, foi entre 1950 a 1954, né? Na verdade, basicamente 3 anos e meio que ele ficou no poder antes de cometer o suicídio. Então é importante notar que esse período aí, né, Getúlio Vargas, o período que ele governou o Brasil é chamado de Era Vargas. E vale notar também que o próprio presidente, ex-presidente, né, o Lula, ele se declarou descendente de Getúlio Vargas. Então vocês vão perceber, ao estudarmos, investigarmos realmente o que foi a Era Vargas, vocês vão percebendo aí, fazendo comparações, paralelos com aquilo que o Lula quis dizer com essa expressão. Bom, avançando, nós vamos perceber uma coisa bem interessante aqui a respeito de Getúlio Vargas. Aí está a manchete, né, do jornal, trazendo aí o último bilhete de Getúlio, né? Getúlio Vargas suicidou-se. E quando ele comete isso, em 1954, o suicídio, na verdade isso gera uma grande comoção nacional, né? Getúlio Vargas ele foi considerado por muitos como um herói do povo. E a gente vai entender, né, esse heroísmo dele através das leis trabalhistas que nós conhecemos até hoje, né, como salário mínimo, essa questão de férias, né, descanso remunerado. Mas tem uma coisa, né, na verdade, Getúlio Vargas ele não criou nenhum projeto de lei para o trabalhador, certo? Isso daí tudo foi pressão dos sindicatos e como os sindicatos estavam pressionando naquele momento da história do Brasil, da década de 30, né, ele foi forçado a sancionar essas leis, ok? Então aí está a manchete do Getúlio Vargas, né, cometeu o suicídio, e isso gerou aí uma grande comoção nacional. Muito bem, aqui nós temos imagens dessas cartas, né? Carta Testamento de Getúlio Vargas, aquilo que ele deixou aí escrito antes de tirar a própria vida. Há quem diga, dentro da teoria da conspiração, né, aí, que na verdade Getúlio Vargas teria sido assassinado, ele não teria cometido suicídio. Mas essa é uma versão, né, totalmente não comprovada. O que a gente realmente pode perceber foi esse suicídio que ele cometeu. Alguns pontos
dessa carta testamento de Getúlio Vargas, né, chama aí a nossa atenção. Em primeiro lugar, né, eu queria destacar aqui essa parte aqui da carta, ó, essa parte aqui, que vai falar a respeito da Petrobras, né? A Petrobras foi criada na época de Getúlio Vargas, essa gigante estatal, né, que persiste até hoje, que nós temos aí várias análises, né, a respeito da Petrobras, o que ela realmente significa, né, o poder que ela exerce, acumulado, né, ligado ao Estado. Então tem muitas coisas referentes aí à própria Petrobras. E a gente percebe que nessa parte que eu destaquei, né, para vocês, diz assim, olha, que ele quis criar uma liberdade nacional na potencialização, olha aqui, ó, das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Então, é uma característica, a gente vai entender passo a passo da Era Vargas. Isso aqui é uma introdução, uma visão geral que a gente está tendo desse período, mas a gente vai ver de maneira mais detalhada o que realmente essas coisas, essas posturas de Getúlio Vargas significou. Só para vocês terem ideia, né, até os biógrafos de Getúlio Vargas têm dificuldade para definir realmente quem foi Getúlio Vargas. É cheio de manobras, né, cheio de politicagens, a gente vai entender, compreender, traçar algumas linhas a respeito desse conteúdo. Essa carta ela continua, né, aqui ela está na íntegra, e essa parte final aqui é bem famosa, né? 23 de agosto de 54, Rio de Janeiro, que era ainda a capital do Brasil na ocasião, né? Getúlio Vargas. Olha aqui, ó. Eu vos dei, diz ele, a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Então essa é a parte, com certeza, mais famosa, né? Aqui o final dessa carta, a parte mais famosa dessa postura de Getúlio Vargas, essa expressão, saio da vida para entrar na história. Mas se a gente for analisar direitinho, Getúlio Vargas, ele foi um grande desequilibrado, né? E a gente vai perceber isso daí ao longo da sua carreira política, ao longo daquilo que ele demonstrou, ok? Bom, essa caricatura aqui mostra as várias facetas ou as várias faces de Getúlio Vargas, né? Então, da esquerda para a direita, nós percebemos aí, a primeira caricatura remete à figura militar de Vargas, relacionando a Revolução de 30, quando Vargas, com o apoio do setor militar, forma uma aliança que o leva ao poder. É um período marcado pela nomeação de vários militares para os cargos de interventores estaduais. Então essa é a primeira caricatura de Vargas aqui. E como é que o Vargas ele chegou ao poder? Então esse é um ponto muito importante para a gente notar. Ele começa, né, ele dá um golpe de Estado em 30, ele assume o poder. Na verdade, havia aquela política café com leite que a gente já havia mencionado, e essa política café com leite era um revezamento de presidentes entre São Paulo e Minas Gerais. Então, aquela crise de 29 que a gente estudou, que a gente mencionou, expliquei, né? Essa crise de 29 foi uma crise no capitalismo que basicamente afetou o mundo ocidental, né, nesse período entre guerras. Essa crise também acabou afetando o setor cafeeiro do Brasil. Então, se a gente for analisar direitinho, a economia nesse período aí da Primeira República, ou República Velha, era uma república controlada pelo café. Os maiores compradores de café do Brasil eram a Inglaterra e os Estados Unidos. Então, duas potências capitalistas. Então, a gente pode notar assim, cá entre nós, o café ele é um artigo secundário. Ele não é um artigo que depende da vida de alguém. No momento de crise, e aí a gente vai fazer a comparação como estamos vivendo atualmente, né? Em momentos de crise, naturalmente, né, se corta aquilo que é supérfluo, aquilo que é secundário, se dá atenção àquilo que é mais importante, se dá atenção àquilo que é essencial.
E foi isso daí que aconteceu na época ali de 29. O Washington Luiz, que era o presidente então do Brasil na época, ele estava com dificuldades, né, na verdade, para gerir essa crise. São Paulo era o maior produtor de café do Brasil e o Brasil era o maior produtor de café do mundo. Então, só para vocês terem ideia de como o café era muito importante. Aí, o setor cafeeiro, os fazendeiros de café se reúnem para tentar superar a crise, pressionam o Estado, o governo, para que eles não possam sair no prejuízo, para que o Estado compre as reservas de café deles, e isso vai levar a uma crise econômica e uma crise também política. Então, o que é que acontece? Nesse momento, né, Getúlio Vargas ele também se candidata à presidência da República. Não só ele, né, como também nós temos candidatos, né, do próprio Minas Gerais, que deveria ser o presidente, né, em seguida, né, e também nós temos da Paraíba, né, e Pernambuco, nós temos também candidatos à própria presidência. Aí o que é que acontece? Getúlio Vargas já tinha se dado por vencido, né, ele não iria assumir, e Júlio Prestes, né, então, ele deveria tomar o poder, né, eleito aí pelo povo através das urnas. Mas, né, o vice de Getúlio Vargas, ele é assassinado. E aqui foi a oportunidade de ouro de Getúlio Vargas. Uma vez que o seu vice ele foi assassinado, Getúlio Vargas acusou, né, aqueles que eram coligados com Júlio Prestes, e acusou-os então de mandar, né, assassinar o participante da sua chapa. Então ele reúne uma junta militar, né, o Getúlio Vargas, e ele marcha para o Rio de Janeiro. E aí, marchando para o Rio de Janeiro, né, ao palácio do governo, ele então toma, né, ocupa o palácio e aí toma o poder. Então esse primeiro momento seria chamado de governo provisório de Vargas. É o início da era Vargas, a partir de 1930. E aí a gente vai entender, né, posteriormente cada uma dessas figuras de Getúlio Vargas e o que elas então significam. Ok? Nessa outra imagem aqui nós temos uma característica bem interessante. Nós vamos perceber que Getúlio Vargas, na verdade, e essas tendências políticas da época, Getúlio Vargas ele era uma espécie de camaleão político, né? Ele ia se adequando de acordo com a tendência do momento. Então, nessa primeira imagem aqui, em 1937, nós temos aqui o Führer Getúlio Vargas, né? E aqui vocês veem, né, um visual bem característico do Adolf Hitler. Então seria uma associação de Getúlio Vargas se comportando no poder no Brasil como se fosse um ditador. E a gente vai ver cada uma dessas fases de Getúlio Vargas. Essa segunda caricatura já remete a Getúlio Vargas de 1941. É o cidadão Getúlio Delano Vargas, fazendo aqui uma referência ao Frank Delano Roosevelt, presidente então dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, Getúlio Vargas ele foi pressionado de uma certa maneira pelos Estados Unidos para que pudessem ser aliado, e a gente vai estudar isso com mais calma posteriormente. Mas aqui já temos um Getúlio Vargas parecido com o Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos. Nessa terceira imagem, nós temos uma imagem de Getúlio Vargas de 1945, o camarada Getúlio, né? Vargas Witt, né, está aqui, fazendo a referência a esse visual dele aqui, é uma referência que lembra o Joseph Stalin, né, com tendências socialistas, tal, que a gente vai estudar com mais calma depois. Então veja como Getúlio Vargas era uma espécie de camaleão político, ele ia se adequando de acordo com a tendência internacional, e a gente vai acompanhar como isso trouxe sérios efeitos para a política brasileira, e digo a vocês, até hoje. Então Getúlio, ao longo de sua trajetória política, ele gozou de uma plasticidade que permitiu interpretações políticas voltadas tanto para a direita quanto para a esquerda. Essa novidade política lhe assegurou amplo apoio dentro da sociedade. Seria essa característica um dos pontos chaves do populismo?
Então essa é um questionamento muito interessante, porque essas características aí populistas, né, que a gente vai estudar com mais cuidado, com mais critério, posteriormente, nós vamos perceber que são políticos, são candidatos que tentam angariar o apoio da população através de promessas, promessas e promessas que naturalmente não são cumpridas. E a gente vai ver como Getúlio Vargas ele lançou mão desse artifício para permanecer tanto tempo no poder do Brasil. Na verdade, ele ficou 15 anos de uma vez só. Ele renunciou ao final da Segunda Guerra Mundial. A gente vai entender esse contexto, por que isso aconteceu. E ele retornaria em 1951 e ficaria até 1954, né? Então veja só como é importante a gente notar que, se a gente somar os dois períodos, Getúlio Vargas ficou quase 19 anos no poder do Brasil. Ele só perdeu, na verdade, para o Dom Pedro II, que ficou 49 anos aí reinando sobre o Brasil. E a gente vai compreender com mais detalhes. Estamos iniciando, é apenas uma introdução desse assunto que é tão importante a gente compreender, a Era Vargas. Então fica aí um grande abraço para a turma e até a próxima, se Deus quiser.